Família, o caso Vitória está tomando uma proporção inimaginável e graças à tecnologia israelense que está sendo usada agora como apoio, estão descobrindo coisas assim que é, é sério, é numa dimensão fora do comum. Todo mundo se recorda daquela história dos celulares, lembra? Então, pelo menos 10 celulares aí estão sendo periciados devido pessoas supostamente estarem ligadas aí ao caso. Só que ficou uma interrogação. O celular de Vitória, onde ele foi parar? Qual o destino dele? Descobriram que ele apareceu em Campinas, foi ligado e em seguida desligado. E existe uma pessoa intrigante ligada a esse ponto. Bom, nesse resumão aqui nós vamos ver não só isso, mas outras atualizações aí do caso Vitória. E para você que está me acompanhando, pera aí que eu já vou mostrar. Calma, segura aí, meu irmão, não pegue ar. Deixa aquele like maroto e o comentário aqui embaixo. Qual canto do Brasil e do mundo você me dá a honra de ser prestigiado pela sua pessoa? E ó, não quer perder nenhuma notificação do que eu trago aqui e nos meus demais canais? Eu vou deixar no comentário fixado os links dos grupos de WhatsApp e Telegram para que você não perca nenhuma notificação. Beleza? Bom, agora sim, vamos lá. Põe na tela BBT. Olha só esse comentário aqui. É curtinho, curtinho. Que ele traz uma linha nova na investigação. Que aqui vocês vão ver que o filho chora e a mãe não vê. E eu vou comentar coisas que nenhum canal comentou ainda. Vamos lá então, simbora BBT. Cadê o celular da Vitória? Pergunta importante. Interessantíssima. Eu sempre costumo dizer que existem casos que são similares. Por exemplo, Florelis. Existem algumas coerências, aliás, algumas coincidências no caso Florelis com esse caso, apesar de que eu já falei sobre o fato da mãe defender o filho, o fato também da pessoas que são tratadas de uma forma excepcional, super mimados, e aqui nós vemos um novo desfecho, o sumiço do celular da vítima. Quem não se recorda do caso Florelis, onde desapareceu o celular de Anderson do Carmo? Se naquela época tivesse essa tecnologia, Florelis tinha se lascado há muito tempo, hein, meu irmão? Isso eu lhe garanto. Há muito tempo Florelis tinha se lascado, bem antes, viu? Inclusive poderia ser até aberto, né? Reaberto o caso para procurar por onde anda o celular de Anderson do Carmo. Seria interessante, né? Já que essa tecnologia consegue prever sinais de pelo menos 2020 ou antes. Mas, independente de tudo, olhem só aqui nos detalhes desta informação. É curtinho, mas é rico de informação, meu irmão. Aonde tá o celular da Vitória? Só que alguém pegou o celular da Vitória num primeiro momento e desligou o celular. Até aí tudo bem. Pegou o aparelho, desligou. Pela ótica, não estou dizendo que eu concordo, né? Estou falando assim pela ótica dos meliantes que fizeram isso com essa jovem. Era o mínimo que deveria ser feito. Desligar o aparelho dela. Beleza. Mas o que vem a seguir é impressionante. Desligou por quê? Porque ele não queria que fosse feito um rastreamento. Só que a polícia acaba de descobrir que esse celular foi ligado. O celular foi ligado. Depois que ele foi desligado, foi utilizado pelo menos uma vez. E desligado. E esse celular foi ligado e desligado, não foi em Cajamar. Tá interessante essa história, hein? Não foi em Cajamar. É sinal de que existem pontes, então, desse canto a outro. Foi na cidade de Campinas. Meu Deus, isso é... Agora, por que saiu de Cajamar e foi para Campinas? 50 quilômetros de distância. Por quê? Interessante. Por que aconteceu isso?
Aí tá virando um... Gente, é Meu, muito. que emaranhado é E esse, quando o meu Lordelo Deus? ele foi ligado e desligado? Que dia? Depois da morte. Coisa morta. Depois de ser encontrado Depois de ser o corpo. encontrada. Aí, ou seja, alguém Presta atenção, que aqui vem a bolacha de fogo. porque a Herb não mente, alguém em Campinas ligou o celular e desligou e a Herb pegou. Ou seja, o celular dela sai de Cajamar e vai pra Campinas. Mas Celular de Cajamar a Campinas. Olha a ponta. aí eu vou trazer a segunda informação, mas não posso contar tudo. Inclusive, por falar em ponta, de pontas soltas, vocês acompanharam a live dos Cabas do Manto? Nós fizemos ontem no canal Labareda Sobrenatural. Se você ainda não acompanhou, acabando esse vídeo, eu convido a todos para ir lá, porque a gente mencionou algumas coisas interessantes, entre elas pontas soltas deste caso. Algumas coisas que ninguém mencionou. Por exemplo, sabemos que a dona Edna faleceu e ela indiretamente está ligada ao caso. Existe a suspeita que teve um cativeiro em algum canto. Será que não foi justamente na casa da dona Edna? É só uma ponta solta, porque ela ficou com a casa sozinha por algum período. E diga-se de passagem que ela faleceu depois de Vitória. Então, para você ver esse tipo de ponta solta e comentário, depois dá uma chegada lá. Mas vamos seguir aqui o baile. Tá? Tem uma pessoa que tem um irmão que foi pra Campinas. Opa. Cadê Uma pessoa, ou seja, um dos suspeitos, tem um irmão que foi para Campinas. Vocês sabem que eu procuro ser minucioso. Eu não quero fazer uma acusação aqui injusta, mas todo mundo se recorda daquela entrevista que o irmão do Maicon concedeu? Existem algumas características. Vocês viram que ele estava muito assustado, não olhava nos olhos, falava assim, aquele jeitão dele, correntão no pescoço, todo panço. É apenas uma pergunta. Ninguém está aqui acusando ninguém, mas segundo esta informação, já pararam para pensar? São ao menos 10 celulares que estão sendo investigados, periciados. Então, existem muitos, não são poucos, muitos caroços nesse angu. Calma aí que não acabou, calma, nós estamos começando. Calma, respira fundo, tem bastante coisa. Tem. Vamos ver, por outra vertente, o que as investigações e os jornais estão dizendo sobre a tecnologia que trabalha em favor desse caso. E nós vamos ver que tem muito camarada aí que vai rodar, que não esperava que a tecnologia está tão aperfeiçada como diz mamãe. Se liga só. 9 celulares ainda estão em poder da polícia, 18 movimentações telefônicas, que é aquela antena que nós mostramos ontem aqui no Brasil Urgente, registrou na madrugada em que a Vitória desapareceu. Então, a partir da 00:10 até 6 horas da manhã, esse foi o período mais ou menos registrado, que aquela antena registrou ali pelo menos 18 movimentações telefônicas. O que a polícia quer saber agora, quem ligou para quem, quais eram os números que estavam ativos e funcionando no momento que a Vitória desapareceu. Porque no primeiro... Olha, eu acho impressionante esse ponto. Vocês se recordam de um camarada que eu denunciei aqui no canal, que falou que era do PC e estava tentando me intimidar, porque eu expus aí um esquema de um pastor que estava no funk com as novinhas, pastor aí que é vice-diretor da mesa de uma determinada Assembleia de Deus. Ele me ligou para intimidar. Ligou. Então, esse pastor, um tal de Flávio Pentecoste,
Ele não sabe que essa tecnologia estava de olho nele. Flávio Pentecoste, tá foragido da polícia? Tá fugido? Tá com medinho, Flávio? Um dia a casa cai pro teu lado, viu, meu irmão? Cai. Cai. E eu descobri lá. Só que eu não sabia a fundo. Tive algumas informações. Mas é papo um outro vídeo. Quem acompanha o André Carpano sabe do que estou falando. Pastor do Rio de Janeiro que veio para um funk aqui em São Paulo, vice-presidente aí da mesa diretora de uma determinada assembleia, tava lá no funk, com as novinhas, gastando dinheiro dos fiéis, metido a intimidador, né? Pega os dados das pessoas e fala que tem um CPF, o RG das pessoas, pensando que eu tenho medo disso. Aí a gente expôs ele, daí o Flávio Pentecoste pegou lá, veio pagar de PC pro meu lado. Agora segura. Vamos seguir aqui. No momento, a polícia teve certeza do quê? De quais aparelhos ali estavam ou estiveram e quais aparelhos estavam próximos. Eu me lembro que você trouxe uma informação interessante aqui de que o aparelho da Vitória esteve próximo do aparelho do Michael. E isso é relevante numa investigação como essa, na noite do crime, na madrugada do crime. Agora, o que tem dentro dos aparelhos é o que nós passaremos a saber a partir de agora. Sabe uma dúvida importante que eu tinha, confesso a vocês, mas que resolvi me reservar ao direito de não colocar, para não colocar nenhuma incógnita na investigação. O carro do pai. Vocês sabem muito bem. No dia em que a Vitória foi arrebatada, sequestrada, o carro do pai estava quebrado. Vocês concordam comigo que tem muita gente que pode pensar, pô, o carro quebrou bem no dia? Então, eu fiz um comentário sobre isso lá no Pontas Soltas do Labareda Sobrenatural. Bem no dia lá, o carro do pai da Vitória estava quebrado, o pai que levava ela, buscava ela todo dia no ponto de ônibus. Quantas pessoas fizeram isso? Pensaram isso? Até colegas aqui me procuraram para falar, ô Joel, não é estranho o carro do pai da Vitória ter quebrado no dia do crime? A estranheza, se é que ela existiu ou existe para você, ela será quebrada agora. Agora. E é claro que tudo isso que eu vou colocar para você, utilizando toda a nossa equipe aqui, tem a ver com o tal de Celebrite, o aparelho lá israelense. Garrafa, explique a história do carro. O carro que infelizmente estava quebrado, ela teve que voltar a pé e no meio do caminho ela foi sequestrada. Para as pessoas que estão agora olhando e falando, pô, estranho esse carro ter quebrado no dia, hein? O que a polícia já tem como justificativa ou explicação para isso, Garrafa? E como que quem estava ali, quem é o suspeito, quem é o assassino, como que ele sabia que o carro estava quebrado? E agora a polícia já esclareceu isso. E para a polícia não há dúvidas que o Michael é o principal suspeito de ter matado a jovem Vitória. E segundo o que a polícia conseguiu descobrir, o mecânico do pai da Vitória é o mesmo mecânico do Michael. Então, na conversa com o mecânico... Agora faz bastante sentido, não faz? Ele falou, o carro do fulano aqui, do pai da Vitória, tá aqui, parado aqui na oficina. E aí, quando ele teria tido a ideia ou planejado esse crime para conseguir sequestrar e logo na sequência matar a Vitória, Joel. Vocês entenderam? Eles vinham planejando isso há tempos. 9 celulares ainda... Aí foi a brecha, só que tem um detalhe. Não foi citado aí, mas tem um detalhe. Em entrevista, o pai da menina, o pai da Vitória, ele pegou e falou que o carro, depois de ser consertado, do nada teve um problema com questão de água. E ele não soube explicar se era mangueira ou se fazia parte da bomba d'água. Estranho, né? A gente sabe que o Michael, ele não é mecânico, mas pela sua idade, já ter mais de 30 anos e ser um empilhador, tudo indica que ele conhece de carro. Eu, André Carpano, não sou mecânico, mas eu só não fuço no meu carro porque não tenho ferramentas. E eu sou um tipo de faz tudo. Outro dia eu estava até mencionando para alguns amigos, e até mencionei em alguns vídeos que eu subi na minha caixa d'água, fiz a reforma das minhas 2 caixas d'água, limpei e tal. E assim, tem gente que olhou e falou assim, nossa, você faz essas coisas? Geralmente homem não faz. Eu faço, o meu irmão eu faço.
E eu gosto dessas coisas. Subi aqui no telhado do estúdio, estava dando uma infiltração aqui, descobri onde era, já resolvi. Hoje cedo já comprei material para fazer um reparo no meu banheiro. Eu sou esse tipo de cara, por quê? Experiência de vida, convivência, e geralmente, homem que tem os seus 30 anos ou mais, ele meio que mete a cara nesse tipo de coisa. Será que o Michael, o empilhador... Bom, a mãe dele confirmou que ele é trabalhador, não foi? Não foi o que a mãe dele disse? A mãe dele falou isso daí. E diga-se de passagem que ele, por ele ter uma experiência em trabalho, você acaba vendo que o homem meio que tem aquela malemolência para fazer algumas coisas. Bom, segue o baile. Vamos... Tem mais coisa, tem mais coisa. Olha só. Como que surgiu uma das dúvidas, né? Em meio a tudo isso. O amigo de Michael na investigação. Agora a gente vai saber. Como que esse cara pintou como um elemento importante? Como que esse cara pintou na investigação como algo de interesse para a investigação? Isso que eu quero saber de você nesse momento. Pois não, Daniel? Uma ótima tarde, o Daniel diretamente de Cajamar, em frente à delegacia em que o Michael, que é o principal suspeito, que a polícia tem certeza que ele participou do crime, está preso. Pois não, Daniel? Como que esse cara, essa figura aparece na investigação? João, a polícia começou a traçar ali um perfil justamente do Michael e entender as pessoas que estavam próximas a ele. E também com o auxílio do conteúdo da análise da perícia desse aparelho celular. E este amigo, ele aparece justamente como sendo uma pessoa que era bem próxima ao Michael, ou seja, o melhor amigo deste suspeito. E quando a polícia percebe essa relação, ela entende que este homem pode ter alguma informação. Seja talvez uma conversa, talvez alguma coisa que o Michael tenha dito a ele, em algum momento a polícia coloca ele então para ser uma testemunha. Agora sim, ele foi ontem intimado, a mãe dele recebeu essa notificação do depoimento, hoje ele passou algumas horas na delegacia, mas não teve condições de ser ouvido, Joel. Tá, então ele surge porque ele é o melhor amigo ou amigo muito próximo do Michael e que pode ter falado alguma coisa. E o interesse em cima dele surge depois que a polícia começa a se aprofundar com aquela tecnologia, com o aparelho israelense, extrair algumas coisas do celular. Aí agora tem um ponto aqui que é interessante, porque olha como o amigo do Michael foi ao depoimento. Pela primeira vez, pelo que a gente está acompanhando aqui, conversando com as fontes... E aqui, ó, olha o que a descrição... Aqui tá só um pedaço, porque está naquele formato que é para ninguém me dar copyright. A gente vê na descrição aqui embaixo do rodapé, o link aqui do rodapé dizendo o seguinte: Michael é considerado maníaco. Eu já cantei essa letra lá atrás. Quem assistiu o vídeo que eu falei sobre o olhar do Michael, o olhar frio e psicopata dele. Fontes policiais e também outras fontes, pela primeira vez aparece na investigação uma linha de que o Michael possa ter agido sozinho. A gente sempre falava aqui que ele agiu pelo menos com 2 pessoas envolvidas. Impossível ele ter agido sozinho, impossível. Ou até mais gente envolvida, mas a linha de investigação, pelo menos pelo que tem hoje e justamente pelo que foi encontrado no material apreendido no celular do Michael, ele pode ter agido sozinho. Foi impossível ele ter agido sozinho. Impossível. Algo solitário em que ele matou a Vitória, Joel. Mas aonde que entra o interesse? Porque o interesse que nós temos aqui, que nós temos conhecimento, é de que seria um crime passional. A vingança seria por parte lá do Daniel, por conta de um relacionamento dela com o ex-Gustavo. Exatamente. Onde que entra essa questão de ele ser um lobo solitário? Eu já descarto totalmente. Onde é que entra o interesse do Michael? Você me responde em instantes. Primeiro vamos para uma matéria aqui que tem a ver com aquele acompanhamento que nós fizemos ontem, do helicóptero mostrando a casa do amigo do Michael, e saindo da casa dele, indo até a empresa, não encontrando, voltando para a casa desse cara. Cadê o Daniel, por favor? O Daniel, ele não foi encontrado, mas hoje esteve na delegacia. E estava de pileque. Que ele estava de pileque a gente já sabe. Mas me conta uma coisa, como que ele brota na investigação?
Como que ele aparece na investigação, esse sujeito aí? Joel, é o seguinte, a polícia teve acesso, então, a essa informação de que a Vitória já era monitorada, possivelmente, pelo Michael desde agosto do ano passado. Os dois, de acordo... E já a gente vai ver essa informação aí. Com a investigação, tem uma proximidade. Então, o que a polícia talvez quer entender no depoimento deste homem é se o Michael comentava da Vitória com ele, se eles, como amigos, conversavam sobre esta jovem e o que ele dizia para esse amigo. Num primeiro momento, ele aparece na investigação desta forma, mas o depoimento dele pode trazer outros elementos também, principalmente sobre a personalidade do Michael, que faz conexão com o que o Garrafa acabou de dizer. Entendi. Vamos para a matéria, então, dando ênfase a isso e alguns outros pontos a mais. A reportagem é da Maria Paula Lima. Por favor. O melhor amigo de Michael pode ser a peça-chave que faltava para esclarecer o assassinato da adolescente Vitória Regina de Souza. Ele aparece em conversas pelo celular com o principal suspeito do caso e o único preso até o momento. Michael é o... Vocês se recordam no auge das oitivas do caso Flor de Lis, quando a irmã lá do menino, do Lucas, tinha que prestar um depoimento e ela apareceu fora de si? Lembram? Quem acompanhou isso aqui no canal André Carpano se recorda perfeitamente. A irmã do Lucas, que tivemos atualizações recentemente, tem vídeo aqui no canal André Carpano. Então, algo de errado não está certo. Algo de errado não está certo. Pela minha medíocre experiência, o fato desse rapaz aparecer embriagado é para tentar invalidar o depoimento dele. Por quê? Ele sabe demais. É o que eu já prevejo já. Dono do Corolla prata visto fazendo o mesmo trajeto da vítima e onde a polícia... Incrível como um caso imita o outro, como se repete, né? Localizou cabelo e resquícios de sangue no porta-malas. E foi no banheiro da casa dele também que a perícia encontrou sangue humano. Durante diligências pela manhã, investigadores encontraram o melhor amigo de Michael. O rapaz estava alcoolizado. Ele foi conduzido até a delegacia, onde aguarda para prestar depoimento. Joel, além do Michael, a polícia suspeita que pelo menos mais 2 pessoas tenham participação no crime. O Brasil Gente conversou com a mãe deste amigo de Michael. Para a polícia, a mulher garantiu o paradeiro do filho na noite do desaparecimento de Vitória. Ele estava aqui no dia que aconteceu tudo, o teu filho, não? Você lembra? Tava dormindo. Tava dormindo aqui. A mãe sabe que o filho precisa dar explicações para a polícia sobre essa amizade com... Olha, a camisa toda suja, como se ele tivesse caído ou feito um trampo de pedreiro. Mas aqui acaba prevalecendo aquela música que eu cantei para vocês. Lembra dos anos 90? Aqui meu irmão é cada um por si, mesmo que sei, só sei que sei, digo não vi. É justamente isso. Depois procura essa letra. Michael, principal suspeito do assassinato. O Michael falou assim que ele veio, que quer que ele vá na delegacia para só dar o depoimento. Além de Michael, a mulher diz que o filho também conhece alguns dos investigados, entre eles o dono do Corsa branco. O Daniel Lucas é ali na frente. Isso. O teu filho conhece o Daniel. Meu filho conhece. O teu filho conhece o Daniel, na mesma rua. Assim, que eu sei, o Daniel é um menino bom. Entendi. Entendeu? Até que prova o contrário, ele é um menino bom. Dias antes do sumiço de Vitória, uma pá e uma enxada foram furtadas deste pequeno galpão do padrasto de Michael. Essas ferramentas foram localizadas pela... Menino bom não é apontado em tanta coisa assim de um caso tão tenebroso. Guarda Municipal, depois de uma nova varredura na mata, onde o corpo da adolescente foi encontrado. Aos 17 anos, Vitória foi encontrada morta nesta área de mata depois de uma semana de seu desaparecimento no trajeto de volta do trabalho para casa. Nua, sem cabelos, com as mãos enroladas em... Ixi, me dá coisas isso, sério. Sério mesmo, me dá coisas. Como eu falei, nós vamos pegar agora um outro ponto que vai desde a perseguição, como que aconteceu desde agosto, já estavam de olho nela e mais alguns detalhes, inclusive sobre celulares. Vamos voltar então. Meu irmão, o negócio é tenso demais. Isso aqui é uma história que você tem que olhar minuciosamente,
e de uma forma muito fria. Sério. Porque eu vou falar, se fosse minha filha... Vamos seguir aqui. Ô Garrafa, eu tô falando aqui que esse crime foi premeditado. Todos nós já sabíamos disso pelo perfil, né? E o Exatamente, totalmente premeditado. acompanhamento dela vem sendo feito há tempos, cara. Mais uma informação que vem através da tecnologia, desses aparelhos celulares que foram checados pelo aparelho israelense. Você viu desde quando que os caras estão monitorando a Vitória, sabendo aqui do trajeto dela, sabendo dos passos dela, dia por dia, como que ela se manifesta na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, filmando, tirando foto, conversando com pessoas próximas. O que é que a polícia extraiu como informação importante a respeito da premeditação, a respeito do tempo que a coitada da Vitória vinha sendo acompanhada por esses caras? Porque não foi uma coisa recente. Ela foi sequestrada no dia 26, eles não pensaram em matá-la não no dia 25, muito menos no dia 24. Já era um acompanhamento de tempos, né, Garrafa? Exatamente. De muito tempo, desde agosto do ano passado, que o Michael, que pelo menos foi apontado, e é importante destacar esse aparelho, esse Celebrite, porque a partir deste Celebrite, até mensagens apagadas que estavam ali no celular do Michael, eles conseguiram descobrir que desde agosto que ele já estava perseguindo a Vitória. E quando eu digo perseguição, Joel, ele mandava várias mensagens no Instagram, no WhatsApp, em redes sociais, e mandavam várias e várias mensagens para a Vitória, justamente na intenção de perseguir a Vitória. E só um detalhe, Joel, ainda sobre o carro do pai da Vitória, muita gente falou, mas pô, se ele sempre buscava a filha no ponto de ônibus, não teve essa possibilidade de buscar a filha no ponto de ônibus, porque, segundo ainda a investigação, até, o pai ele tem uma deficiência física, então precisava de um carro adaptado para isso, e não tinha... Inclusive, deixa eu fazer um comentário aqui, porque eu vi aquela moça, a Cariúcha, tecendo uma crítica aí ao pai, falando que o pai não foi irresponsável, não foi buscar ela, poderia ter pego um carro emprestado, como se o pai é deficiente. Eu já citei isso em outros vídeos. Então não tinha nem como ele, sendo deficiente, pegar um carro que não seja adaptado e ir lá buscar a filha. Outro ponto, vocês perceberam como o irmão do Michael estava... Sinal de medo. Todo mundo ali teme esse camarada. Eu já falei e torno a repetir. Ele era o testa de ferro da quebrada. Ele era o testa de ferro da quebrada e ninguém se ligou nesse ponto. Porque um psicopata, ele não dá o sinal assim... do dia para noite ele se torna alguém perigoso. Não, se ele fez isso, é porque ele tinha certeza da impunidade. Sinal de que já aprontou muitas coisas. Meu irmão, o psicopata acaba ficando mal acostumado à impunidade. Sinal disso é o jeito que a mamacita dele trata. Simples assim. Mediante a tudo isso, tem gente que está revoltada. Sim, e muita gente clamando por justiça. Onde essas outras pessoas estavam, por conhecer, por ter visto. Então a polícia quer trazê-lo para a delegacia para que ele seja ouvido, confirme algumas versões, traga outros elementos que ajudem a montar esse quebra-cabeça que para a polícia ainda está bastante disperso. É preciso juntar essas peças para tentar entender o que de fato aconteceu e principalmente a motivação desse crime. Crime que levou uma comoção absoluta para a cidade de Cajamar. O Hércules, nosso excelente profissional de uma das nossas motolinks, circulando por Cajamar, ontem mesmo acompanhando a viatura do GER, vocês se lembram disso? O Hércules disse que ouvia a todo instante as pessoas gritando assassino, assassino. A viatura em deslocamento, a viatura do GOI, com o Michael dentro dela, todo mundo já ciente, porque se trata de uma cidade pequena. Ele saiu da delegacia, foi até o IML e retornou, e nesse trajeto o que se ouviu foi exatamente isso. Gritos de assassino, assassino. Então o clima de comoção hoje na cidade de Cajamar e toda aquela região é um clima de muita revolta. É o que veremos. Por favor, roda. Justiça por Vitória.
A frase representa o desejo de todos os moradores da cidade de Cajamar, que não passam um dia sem falar no assunto. A faixa pregada no muro da escola municipal, que fica perto de onde a jovem morava, foi uma homenagem feita pelos alunos do 9º ano do ensino fundamental. Uma semana depois que o corpo de Vitória foi achado numa região de mata. E isso aqui é o que mais incomoda, porque traz a mídia e a mídia, por sua vez, reverbera o caso de forma ímpar. Mas, na minha opinião, tá muito estranho, bastante coisa aqui, viu? Tá muito estranho. Com sinais de tortura. A faixa pregada ali no muro acabou sendo retirada por causa da chuva, mas permanece guardada aqui na escola, assim como as memórias de Vitória, que estudou aqui até o meio da adolescência. Misael conta que chegou a carregar Vitória na perua escolar. Quando eu carregava, ela tinha 8, 10, 12 anos por aí. Acho até 14 anos. Sempre foi uma menina cativante? Foi, comigo foi, tudo. Entrar na perua, ficar quietinha, tudo e na boa na dela. Chocado pela morte cruel. Eu nem acreditei, depois que falaram. Ailton mora no mesmo bairro em que Vitória morava e também é pai de uma menina. Diz que a cidade só vai ter paz quando o caso for esclarecido. É difícil para todo mundo, né? Para a família, para a gente que era amiga aqui, vizinho, entendeu? Então a resposta que a sociedade quer é que acha o culpado, né? Ou os culpados, entendeu? E estamos esperando uma resposta da polícia mostrar. Mineiro, é mineiro, pelo sotaque a gente conhece. E o jeito de falar assim bem calmo. Na TV, a cara dos culpados, entendeu? Pra gente ficar em paz. Para esta auxiliar de limpeza, o crime contra a jovem de 17 anos também tem despertado medo na população. Com um bairro tão tranquilo desse aqui, é tudo vizinho aqui, né? Até o suspeito é vizinho. Não... E ela confirmou a informação aí agora. Eu sou detalhista. Se um lugar que é tão calmo, que tem pessoas de outras cidades que foram morar lá, por considerar a vegetação um local assim mais tradicional de quem é da roça, sabe? Quem gosta de viver em lugar assim, se deparar com um caso desse, complicado, né? Complicado. Eu acredito que o pai dela foi morar aí justamente por conta da paz. Infelizmente perdeu um filho e agora mais uma. Acaba sendo contraditório, né? Rapaz que tanto procurou não é encontrada. Agora pensa como que a população não fica. E como eu disse, isso reverbera negativo, principalmente para quem é patrão aí nesse lugar. No caso, o próprio Michael e algumas pessoas adjacentes. Não conhecia também, né? Mas a gente fica com medo, né? A comoção com o caso Vitória é tanta que a garota passou a ter mais de 80 mil seguidores. Inclusive, eu falo sobre ser patrão porque, de acordo com as palavras do Frank, o Michael, ele trabalhava dessa maneira, entendeu? Além do serviço secular. Palavras do Frank. Então, levando em consideração o comentário do ex-PC, estou aqui trazendo esse ponto de vista, essa linha de raciocínio. No Instagram após ser assassinada. Embaixo de cada foto publicada, centenas de mensagens de luto e pedidos de justiça. Quem nem conhecia a Vitória se solidarizou após a morte cruel que segue repercutindo no país inteiro. Infelizmente, eu e o Brasil te conhecemos por essa triste tragédia, mas estávamos todos torcendo por você. Desculpa, Vitória. Sua morte levou um pedacinho de cada uma de nós, mulheres, que lutamos por uma vida melhor. O assassinato de Vitória vem mexendo também com o imaginário das pessoas. Mesmo não te conhecendo, esse caso me chamou a atenção. Eu tive um sonho que um homem foi esquartejado e teve o cabelo raspado. Só que no caso era você. É triste alguém ganhar fama pela morte e não pela... É engraçado que às vezes a gente sonha uma coisa e é o contrário, né? Você já sonhou ou teve uma experiência assim? Sonhar que era tal pessoa e foi ver era outra, mas o sonho descrevia alguns pontos? Pela vida.
E há quem se aproveite da situação para criar notícias falsas. A produção do Brasil Urgente chegou a receber mensagens de pessoas fabricando provas para incriminar um dos suspeitos. Mensagens também de gente que fingiu que Vitória estava pressentindo que seria a morte. Onde essas outras pessoas estavam. Complicado, né? E a gente vê aí a revolta do povo, né? Apesar disso, vamos de mais notícia. Decidiram aproveitar e seguir o mesmo rastro, caminho que ela passou, né, nos últimos momentos, antes de ser arrebatada, né? Vamos lá. Vitória saiu do restaurante onde trabalhava no shopping de Cajamar às 9h55 da noite. Ela atravessou a avenida e pegou o primeiro ônibus neste ponto. A Vitória pegou aqui, exatamente, o ônibus dessa linha, 900, conjunto Maria Luísa. A gente acabou de chegar aqui no ponto e o ônibus já está passando. Claro que durante a noite, a possibilidade de que ele tenha demorado um pouquinho mais, mas a gente está subindo agora aqui no ônibus, então, para fazer exatamente o trajeto que ela fez dentro do ônibus. Durante o dia, o ônibus estava cheio e os passageiros todos em choque com o crime brutal que tomou conta da cidade. Eu não consigo nem imaginar a dor dessa mãe, da perda, porque só a gente passando pra gente saber. A gente não tem a dimensão da dor que ela tá sentindo. É muito triste, lamentável, mas infelizmente hoje em dia o ser humano tá cada dia pior, né? Bom, a gente já percorreu aqui metade do trajeto que a Vitória percorreu no dia, dentro do primeiro ônibus que ela pegou. Aqui a gente já vê que é uma região um pouco mais erma, né? Cercada aqui de vegetação para os dois lados. E aqui também a gente já começa a ter... Isso confirma aquilo que eu falei, um local mais reservado, né? Uma coisa mais... assim, para quem gosta do verde, quem gosta de chácara, entendeu? Oscilação no sinal de telefone, na internet também, então se acontece, por exemplo, alguma coisa com a Vitória, aqui nesse ponto ela não consegue nem avisar ninguém. Bom, ela desceu nesse ponto de ônibus aqui e as câmeras de segurança mostram que ela atravessou aqui a avenida, é a imagem que se tem dela, né, atravessando. O segundo ônibus ela pegou lá do outro lado. A Vitória, inclusive, postou nas redes sociais. Era 11h21 da noite. Ela postou então um story dizendo: bora pra casa que amanhã tem mais, vamos descansar, né? Voltamos a ver todas as câmeras que poderiam ter flagrado a jovem descendo do primeiro ônibus. Pegamos as imagens originais. O coletivo chega no ponto às 10h30 da noite. A vítima desembarca junto com outras pessoas. Ela atravessa a avenida, passa pelo canteiro central e segue até o outro lado da pista. Nesta imagem dá para ver o momento em que Vitória chega no segundo ponto. Apenas 2 rapazes ficam no ponto com Vitória. O segundo ônibus passa somente às 11h42 da noite. Segundo a polícia, Vitória entrou junto com um dos rapazes. Nossa equipe embarcou no segundo ônibus que passa praticamente de hora em hora. Bom, a Vitória pegou aqui esse ônibus quase meia-noite. E aí, meia-noite ela mandou a mensagem para a amiga dela, dizendo que ela havia, enfim, entrado no ônibus. Este rapaz mora no bairro onde Vitória morou. É um negócio meio difícil, né? Que nós está lá todo dia, vendo ela subir e descer todo santo dia, aí o negócio fica meio complicado, né? Você já viu a Vitória? Conhecia a Vitória? Eu conheci, porque aquela era amiga da minha enteada, né? Ele também conhece Michael, o primeiro preso por suspeita de envolvimento no crime. Eu não convivi muito com ele não, mas já estudei junto com ele, tudo. Mas... Já estudou com ele? Já, há muito tempo atrás. A região por onde passa o ônibus que Vitória pegou é toda cercada de mata e a estrada de terra estreita e com muito cascalho. Nossas imagens ficaram tremidas devido à trepidação. Bom, ainda faltam uns 20 minutos para chegar até o ponto onde a Vitória desceu do ônibus. A gente vê aqui que a região é toda cercada de mata, só tem sítio, chácara e também não tem nenhum sinal de celular. Tudo indica que Vitória tenha descido do ônibus por volta de 00h30. Aqui, então, foi onde a Vitória concluiu todo o trajeto de ônibus
Aqui é o ponto conhecido como Pepo Bar, ali. Sérgio Verilli mostra pra gente. Depois de descer do segundo ônibus, então, a Vitória ainda veio andando aqui por esse trechinho ainda asfaltado, mas depois ela pega aqui essa estrada de terra que o Sérgio Verilli mostra pra gente, com apoio do Kleber Lima. E daqui ela seguiria até em casa. Um trajeto que dá mais ou menos 1 quilômetro. E aí, inclusive, que ela manda mensagem para a amiga falando que passou o carro justamente nesse lugar. Que ela fala que finge que tá mexendo no celular, que não vai filmar ninguém. No lugar dessa estrada de terra, a menina foi arrebatada. Vitória saiu do restaurante. É complicado, complicado. Ai, mais do celular. Vamos ouvir. Quem é esse cara aí, Daniel? Joel, o doutor Fábio, que conduz a investigação aqui pela cidade de Cajamar, deu poucas informações, até porque o caso segue sob sigilo, ele não pode se manifestar muito, mas disse que nesse momento não tem nenhum pedido de prisão protocolado na justiça, para a justiça apreciar, e que as diligências seguem aqui na cidade para tentar desdobramentos dessa investigação. E agora a saída, então, desse delegado também fazendo parte dessas diligências. Ele e outros tantos investigadores estão atuando nesse caso. Então o delegado também está indo a campo agora para buscar elementos, talvez, do caso da Vitória. E aqui nesta delegacia, Joel, acabou de chegar uma série de celulares. Então esses celulares chegaram aqui, são celulares que retornam justamente da perícia do Cellebrite. Então agora o delegado saindo depois de receber esses aparelhos celulares, e é um ponto que também chama a nossa atenção. Vamos ouvir. Quem é esse cara aí, Daniel? Curtinho, curtinho, curtinho. Mas vamos seguindo aqui. Ai, ai. Agora a notícia diz o contrário daquela. Novos pedidos de prisão. Explicação, porque até então, o que a gente vem falando? Olha, o crime aconteceu porque foi uma vingança, um crime passional, né? Vamos supor que o Michael tenha cometido o crime sozinho. Que ele cometeu, não tem dúvida nenhuma. Vamos supor que ele cometeu o crime. Onde é que entra a explicação? Qual a intenção do Michael? Qual a ideia dele em matar a Vitória? A polícia colocou alguma coisa nesse sentido já ou não? Nesse momento, a investigação está partindo de um cara que seria um cara obsessivo, que seria um maníaco, um psicopata realmente, e essa obsessão ele colocou em cima da Vitória. Então, por isso que ele teria tido essa ânsia aí de querer matá-la. Só que a gente recebeu uma nova informação agora, Joel. Uma tara. Exatamente. Seria um ataque em cima da Vitória, realmente. A gente recebeu uma nova informação agora que a polícia deverá fazer novos pedidos de prisão. Isso significa que tem outras pessoas envolvidas para a investigação, importante prendê-las. Mas a linha de investigação que está partindo agora é que quem matou e quem teve a ideia realmente partiu do Michael. Prisão temporária, talvez, para arredondar melhor o assunto e chegar a essa conclusão. Impressionante, impressionante, impressionante. E para finalizar, ai. Testemunha deixou a delegacia após um depoimento. E vamos ver aí o que eles estão trazendo. Com movimentação lá na delegacia de Cajamar, ó. Tem agentes, acho que saindo nesse momento para alguma... é aquela testemunha que nós vimos chegar, não é, Daniel? Exatamente, Joel. A testemunha chegou numa viatura da Guarda Civil Municipal e agora já prestou o depoimento e está saindo. Eu digo testemunha porque a informação confirmada, inclusive, com uma fonte policial. E que nesse momento este homem está com o rosto coberto justamente para ter a identidade preservada. Mas eu peço para o Antônio Alves me acompanhar aqui, porque, Joel, essa testemunha fez o depoimento agora, mas os policiais civis estão se preparando também para uma saída. Tem policial civil, inclusive, armado com um fuzil 556, já vi aqui no banco de trás, são 3 policiais civis que colocaram colete, se armaram aqui para sair para essa diligência. Então, após esse depoimento, a gente tem essa saída rápida da viatura da Polícia Civil aqui da cidade de Cajamar, que é a delegacia que conduz esta investigação. E toda essa movimentação, Joel, acontece logo após a chegada dos aparelhos celulares, ou seja, peças fundamentais desta investigação, que inclusive conseguiu identificar que o Michael, suspeito
suspeito que está preso aqui em Cajamar já estava monitorando a Vitória. Então, o que vai acontecer agora pode ser momentos cruciais para esta investigação. Joel, a gente vai acompanhando a saída, então, desses policiais logo após o depoimento de mais uma testemunha no mistério do caso Vitória. Joel. Você é com o movimento... Na minha opinião, o que está sendo trazido aí, inclusive alguns detalhes, como por exemplo, que o Michael é um lobo solitário, é uma tese, mas também é jogado porque assim convém, para não atrapalhar as investigações. Mas pelo andar da carruagem, sem medo de errar, nós teremos em breve surpresa. Não só pessoas presas, eu acredito nisso, mas também outras cocitas a mais, como por exemplo, o desfecho da trama de outros pontos paralelos. A polícia já sabe que tem mais pessoas envolvidas, sinal disso são os 10 celulares. A polícia sabe sobre outros detalhes adjacentes, como onde foi parar o celular, quem estava com o celular, a pessoa próxima aí, irmão de um dos suspeitos que acabou indo para essa outra cidade, e tudo isso, logo nós vamos ter os desfechos, né? Agora, vamos aguardar. Bom, pode ser que até enquanto eu esteja gravando esse vídeo, nós já tenhamos atualizações. Se você não quiser perder nenhuma sobre este e outros casos e outras informações que a gente traz do meio gospel sobrenatural, me acompanhe aí nos grupos de WhatsApp e Telegram. Vou deixar o link no comentário fixado. Eu vou ficando por aqui. Aquele like se gostou. Um forte abraço do Baixinho. Até o próximo vídeo. Fui.